Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ainda no tópico piedade filial, veremos agora o item 4, né? Onde seguem os comentários de Kardec a respeito daquela passagem onde Jesus lembra aos seus discípulos que eles devem honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe, ele lembra, está no Antigo Testamento, não se esqueçam disso, né? E comentando essa passagem, Kardec segue dizendo assim: Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então essa é a passagem, né? Kardec está reproduzindo a passagem. Aí ele começa a reflexão: por que, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? Eu gosto de Kardec por causa disso, sabe? Ele não se contenta em uma leitura superficial, né? Ele fala assim: poxa, Jesus prega o tempo inteiro o reino divino, né? Meu reino não é deste mundo. Agora ele vem com essa, né? Mas aí o que Kardec se posiciona? Ele se posiciona sempre assim: olha, ele é um mestre iluminado, então deve ter alguma coisa aí. Então ele faz as perguntas para induzir um aprofundamento do ensinamento, né? Por que ele está prometendo vida longa na Terra, né, se todo o objetivo é celeste, né? É vida futura, né? E aí ele segue dizendo assim: a explicação está nessas palavras, que Deus vos dará, que é a continuidade, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido, né? Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus à época em que foram ditas. Então Kardec ele sempre lança a mão disso, o contexto. Porque se a gente perde o contexto, as palavras perdem o sentido. Eu me formei no curso de letras e quando a gente faz linguística, a primeira coisa que a gente aprende, básica, é que as palavras só têm sentido se estiverem dentro de um contexto. Um contexto linguístico, primeiramente, ou seja, ela está no meio de outras palavras, e um contexto extralinguístico ao qual ela se refere, que é o que Kardec está chamando a atenção aqui, né? Se a gente não olhar para quem Jesus estava falando, nós vamos distorcer o significado das palavras dele, porque hoje nós vivemos uma sociedade completamente não vamos colocar, mas muito distinta daquela em que ele se encontrava. Distinta em que sentido? As figuras de linguagem, as metáforas, os valores eram outros, então ele usava aquela linguagem própria da época, né? Então Kardec vai nos inserir nesse contexto para que a gente possa compreender o ensinamento com mais profundidade. E aí ele vai seguir dizendo: eles não compreendiam ainda a vida futura. Então esse é o primeiro ponto, né? Por quê? Porque o Espiritismo ele nos introduz assim de forma escancarada a vida futura através da mediunidade, né? Todos se recordam que quando o Espiritismo surgiu no século XIX, ele surgiu em decorrência justamente de fenômenos mediúnicos que começaram a acontecer numa proporção muito mais intensa do que antes aconteceu. Eles sempre tiveram, desde que o homem está na Terra, sempre teve fenômeno mediúnico. Mas na época de Kardec, eles começaram a pipocar de todo lado. Por quê? Porque os espíritos queriam trazer essa novidade ou essa verdade, né, para os homens, para que o entendimento do cristianismo, que tinha sido muito deturpado, fosse resgatado na sua pureza primitiva, né? Como naquele boca a boca, como Jesus passou para os seus discípulos, né? Então, esse era o primeiro ponto que ele está chamando aqui, essa falta de compreensão dos hebreus da vida futura, né? Sua vida não se estendia além da vida corporal, deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso Deus fala uma linguagem à sua altura e, como a crianças, lhe dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Ou seja, então, quando ele fala que honrai pai e mãe, né, para que tenhais vida longa sobre a terra, é porque essa era a vida que eles enxergavam na época. E qual era o objetivo do ensinamento? Motivar as pessoas a praticarem. Se eles praticarem, eles vão se melhorar. Não importa que a visão ainda seja uma visão limitada, mas é como aí Kardec está chamando a atenção, porque Kardec era professor também, então ele está chamando a atenção para o aspecto pedagógico, ou seja, aqui Jesus e os mestres espirituais agiam com os hebreus como o professor age com a criança, né? Ele mostra para ela um horizonte que está um pouco à frente dela, mas que é o que ela consegue enxergar.
Aí ela, quero aprender isso, quero aprender. Quando ela aprender aquilo, o professor vai colocar mais coisas lá na frente. Aí fica clarificado essa questão de por que ele usa a longa vida sobre a terra, né? E assim, a gente ainda pode também ir mais longe nessa interpretação, porque os próprios praticantes budistas, inclusive os mais avançados, eles sempre desejam para todos longa vida. Por quê? Porque a vida é preciosa, né? Quanto mais longa ela for, mais chance eu vou ter de sair dela melhor. Nem isso também, né? Então há várias interpretações que podem nos levar a aprofundar o significado, né, das frases que são ditas. E como a gente tem dito aqui, o Evangelho, como todos os ensinamentos espirituais, eles têm muita coisa nas entrelinhas, né? À medida em que a nossa visão se amplia, a gente consegue extrair mais, né? Quanto mais a gente aprofunda, mais a gente extrai. Por isso que é um livro que a gente lê, relê e ele nunca se esgota, né? E aí Kardec segue, né, nessa sua reflexão, dizendo assim, os hebreus estavam então no deserto, né? Aquela coisa porque quando Moisés transmitiu esses ensinamentos a eles, honrai pai e mãe, né, a fim de ter longa vida na terra que Deus vos dará, eles estavam esse ensinamento está no livro do Êxodo. Então eles estavam viajando, eles tinham saído do Egito, onde eram escravos, e Moisés estava conduzindo todo esse povo de Israel, né, os hebreus, para o que eles chamavam a Terra Prometida, que é onde eles habitam hoje ali, né, no Oriente Médio, né? Então, nesse momento, o que mais os motivava era essa terra, né? Essa terra onde eles não seriam mais escravos, onde eles poderiam administrar sua própria vida, né? Mas, ao mesmo tempo, é um povo que viveu muitos séculos na escravidão no Egito. Eles não sabiam se auto-administrar. Por isso que muitos mandamentos de Moisés, às vezes, parecem incompreensíveis, né? Parecem assim, muito óbvios, né? Mas ele tinha que colocar uma legislação mínima, né? Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Porque você imagina um povo que estava ali subjugado pelo faraó, né? Pelo Egito, que era um reino super organizado, com exército, com poder repressivo muito grande. Aí de repente esse povo está livre e o único comandante que eles têm é Moisés. Moisés fala assim, não, tem que ser duro com esse povo, porque senão a coisa vai virar bagunça. E não é essa a ideia, né? A ideia era libertá-los não só da escravidão material aos egípcios, mas era libertá-los espiritualmente também. Mas ele sabia que estava, como diz Kardec, ensinando crianças espirituais, né? Então Moisés, na verdade, ele assumia sempre aquela face de pai rígido, né? Jeová vai, né? O Deus que ele apresenta para eles é um Deus severo, rígido, porque era o que eles precisavam naquele momento para criarem uma disciplina mínima para mais na frente evoluírem mais, né? E aí Kardec chega então explicando isso. Eles estavam no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações, quer dizer, o que eles aspiravam naquele momento, né? É só imaginar, né, um povo que está atravessando uma travessia do deserto, uma travessia dura, né? Uma travessia que esgota, exaure as pessoas. Então, eles estavam assim sonhando, né, em chegar naquela terra onde vai ter água, vai ter alimento, vai ter uma série de coisas. Eles não desejavam nada além disso, e Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer, que a possuiriam por muito tempo se observassem seus mandamentos. Então era a forma de mostrar a esse povo o que eles não deveriam fazer para gerar karma negativo, porque se eles gerassem karma negativo, eles voltariam a uma situação talvez de escravidão de novo. Então eles estavam, Deus permitiu que eles fossem libertados por Moisés naquele momento, mas Moisés, que era um espírito muito elevado, dizem os espíritos dentro da doutrina espírita, o espírito mais elevado que encarnou sobre a terra depois de Jesus, né, é o que dizem os espíritos através da doutrina espírita. Então ele tinha uma visão ampla do que estava acontecendo e de para onde aquela situação poderia caminhar, né, sobre a questão dos impulsos kármicos. E ele sabia que ele precisava ser um legislador bastante rigoroso para conter os impulsos kármicos mais animalescos, né, mais violentos, né, para que... E mesmo assim a gente vê que, né, até hoje o povo de Israel ainda se envolve em muita confusão, né, mas com o tempo as coisas vão melhorando, né.
E aí, na conclusão, aqui no último parágrafo, Kardec diz assim: mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual, em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo. É nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Então, Jesus introduz isso porque Jesus já vem numa sequência, né? Existe um livro de Emmanuel, se vocês não leram, vale a pena ler, que chama-se A Caminho da Luz, onde ele conta a história da humanidade baseada na visão espírita, mostrando como todos os acontecimentos, a vinda de Moisés, a vinda de Jesus, o espiritismo, o surgimento das religiões orientais, os povos egípcios, indianos, como tudo isso faz parte da execução de um planejamento que existe para o planeta, para a evolução da humanidade no planeta. Não são coisas que estão acontecendo aleatoriamente. Esse livro A Caminho da Luz, ele mostra muito bem isso. Mostra como que os povos egípcios e indianos da antiguidade eram os exilados de Capela, por isso eles tinham aquela superioridade muitas vezes intelectual e em alguns casos até moral, né? Aquela construção das pirâmides que até hoje ninguém sabe como é que foram feitas, né? Com tanta precisão, numa época em que não tinha a tecnologia que nós tínhamos, né? Então, nesse livro, A Caminho da Luz, ele dá toda essa história, ele não é muito grande, não é grosso, né? E aí a gente entende, né? O encadeamento dos fatos numa visão espiritual, dentro de uma visão espiritual, dentro de uma visão espírita propriamente mesmo, porque o livro realmente é de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E aí Kardec conclui dizendo: com essas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Né? Quando Jesus diz, né, meu reino não é deste mundo, ele está transformando a terra prometida na pátria celeste. Né? A terra prometida é o estado de perfeição espiritual, é o estado iluminado. Quanto mais a gente evolui, mais a gente percebe que não é uma questão de lugar, é uma questão de desenvolvimento interior. Porque o paraíso a gente desenvolver uma visão iluminada da vida, porque aí a gente vai estar sempre sentindo na nossa própria pele que nós estamos navegando no mar divino, não em presença divina. Nós estamos olhando para todo lado que a gente olha, a gente vê Deus, né? E por isso que eu falei, né, que é o estado de bem-aventurança, de êxtase, né? Você está cara a cara com Deus. Nós estamos, mas não estamos enxergando. Mas quando a gente desenvolve esse olhar, nós estamos na Terra Prometida. A Terra Prometida onde é que é? Qualquer lugar, né? Agora, como diz Jesus, tem que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Ou seja, temos que desenvolver olhos que vejam e ouvidos que ouçam, né? Essa voz silenciosa que está o tempo todo falando amorosamente conosco, né? E aí Kardec diz, ele diz isso, né? A terra prometida material se transforma numa pátria celeste. E também, quando os chama a observação do mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu, né? Ou seja, é bastante interessante isso, né? Porque ao falar honrai o vosso pai e a vossa mãe, que é uma coisa bem terrestre, porque o pai e a mãe são pais e mães terrestres, ele aponta para o céu, né? Então, isso é bem significativo, porque significa que tudo aquilo que a gente puder fazer de bem terrestre, a nossa mensagem de hoje era dinheiro e atitude, né? Ou seja, toda atitude positiva que a gente puder ter de amor e de acolhimento com relação às coisas terrestres, elas vão também se refletir lá no plano celeste, lá no plano invisível. Por quê? Porque elas vão produzir um refinamento cada vez maior do nosso mundo interno sutil. E o mundo interno sutil refinado significa conexão com os planos mais altos, de onde provém toda a felicidade genuína.